Fala, meu nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Bahia. Nesta terça-feira, no vídeo de hoje, meu povo, tem muita informação pra gente trazer. Tem informação sobre o time do Bahia que viaja para Jequié para enfrentar a equipe do Jequié no Valdomiro Borges pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Vamos trazer um breve resumo dessa partida e trazer também a provável escalação, trazer os jogadores que viajaram, obviamente. Também vamos trazer informação sobre o Cauã Davi, que renovou o contrato. Vamos trazer informações também sobre Neymar Júnior. O assunto mais comentado do dia no futebol brasileiro, entre todas as equipes também, e como isso pode impactar o futebol brasileiro e pode impactar o Bahia também. Eu queria explicar para vocês isso no vídeo de hoje. Com o tempo a gente vai tendo mais contato, vai conhecendo mais pessoas, vai conversando com mais gente também dentro do futebol do Bahia, e a gente vai entendendo um pouco mais os processos que estão acontecendo, o que é que o clube pensa de contratações a mais à frente, contratações impactantes, como foi a do Neymar, por exemplo, na equipe do Santos. E é isso que eu queria explicar para vocês no vídeo de hoje. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. E é óbvio que você possa se inscrever para ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sortear uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informação sobre o time que vai enfrentar a equipe do Jequié amanhã pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Como vocês já sabem, e também foi comentado pelo técnico Rogério Ceni na última coletiva, o Bahia deve poupar alguns jogadores visando o Clássico Bavi deste sábado. O Bahia que tem um jogo super importante no final de semana, o primeiro clássico do ano, né, pelo Campeonato Baiano. É óbvio que o foco maior está nesse jogo, até porque o Bahia vai ter uma viagem muito longa pela frente, que já foi iniciada, inclusive. Os atletas viajaram hoje lá para Jequié, vão viajar, o campo não é bom, ou seja, o desgaste é muito grande, e pensando em preservar alguns atletas, ele vai poupar. Obviamente não dá para descartar algumas rodadas de Campeonato Baiano com esse time principal, até porque o Bahia já fez isso com o time sub-20 e em 3 jogos não conseguiu vencer nenhum jogo. Então a situação na tabela é um pouco apertada, não pode perder muitos pontos, tem que vencer a equipe do Jequié, independente do time que entrar em campo. O time que deve ser formado por alguns jogadores que já estavam jogando no time sub-20, com alguns jogadores que não estavam sendo aproveitados. O Caio Roque, inclusive, viajou. Provavelmente não deve ser titular, mas enfim, viajou junto com o grupo, já pode ganhar alguns minutos também. A mesma coisa, o gol deve ser mudado novamente, né? O Marcos Felipe jogou a última rodada, o Danilo Fernandes pode entrar, ou até mesmo o Gabriel, jogador que estava disputando os 3 jogos, né, iniciais do Campeonato Baiano. Marcos Vitor, por exemplo, deve ser titular novamente. Enfim, é o Bahia que deve fazer algumas mudanças, é o Bahia que deve se preservar, pensando no clássico de sábado, mas, enfim, tendo aí sua força máxima, o seu time principal, mas obviamente com algumas mudanças e com alguns jogadores que não devem jogar. Os principais atletas não devem entrar em campo, como o Caio Alexandre, como o Cauli, Canu também nem sequer viaja para Jequié. O Bahia deve ter algumas mudanças em relação nesse sentido. Falando também sobre Cauã Davi, lateral barra zagueiro, que renovou o contrato com o Bahia até o final de 2026. Ele que tinha seu vínculo se encerrando agora e que foi renovado graças a um pedido do técnico Rogério Ceni. Ele tinha um contrato se encerrando, né, nesse final ali de ano e tal, e ele não iria ser renovado, porque, enfim, o entendimento da diretoria de futebol do Bahia, da comissão de base também, era de que o Cauã Davi não teria seu contrato renovado, já teria batido no teto. O Rogério Ceni assistiu um treino do Sub-20, viu o Cauã Davi jogar, falou com o treinador do Sub-20 para colocar ele como lateral direito, que poderia ser uma boa, para ele dar oportunidades também ao Cauã Davi. As oportunidades foram dadas, o Rogério gostou, ele foi para o Campeonato Baiano, jogando muito bem e ganhou crédito com o treinador do Bahia, tanto é que jogou o jogo contra o Sampaio Correia como titular e também no último jogo do Campeonato Baiano acabou entrando, ou seja, se o Cauã Davi teve seu contrato renovado, foi graças ao técnico Rogério Ceni, que viu o jogador no treino ali do Sub-20, gostou e pediu a renovação. O Cauã Davi eu acho um jogador super assim, importante, ele já tem ali 20 anos de idade, é um atleta que tem passagens pela seleção de base, é um jogador já experiente mesmo sendo novo ainda, e eu gosto muito do Cauã Davi, acho que ele tem futuro jogando como lateral direito. Venho gostando bastante do atleta, é esperar que ele continue nesse ritmo, que ele possa se manter nessa pegada e que possa continuar nos dando muitas alegrias, porque está indo bem, né? Então, que bom que ele possa continuar seguindo esse caminho aí, que possa ter esse contrato renovado por mais tempo, né? Não só até 2026. Bom, meu povo, agora vamos falar sobre a janela de transferências, que irá falar para vocês sobre o goleiro, né, sobre o Patrick Sequeira, que vocês estão acompanhando as notícias nos últimos dias, e também falando um pouco mais sobre a volta do Neymar ao futebol brasileiro e como isso pode impactar o Bahia de algum jeito. Isso que eu queria explicar. Eu sei que muita gente comenta sobre isso, tem dúvidas em relação a essa situação, e obviamente, como eu falei no início do vídeo, com o tempo a gente vai conhecendo mais pessoas, a gente vai conversando, vai entendendo um pouco mais os processos, e eu posso trazer esses vídeos explicativos envolvendo esse tema maior para vocês
conseguirem entender. Sobre Patrick Sequeira, muita gente me perguntou na minha DM sobre a situação atual, se tinha avançado, coisa do tipo, e meu povo, continuo mantendo a mesma informação que eu sempre trago para vocês. A negociação segue na mesma, é muito difícil, ela é muito complicada. No meio da temporada lá no futebol europeu, né, o clube não quer liberar o Casa Pia, ele tem propostas de outros clubes, clubes europeus também, tem outros mercados, e o Bahia segue tentando, mas é uma negociação vista como muito difícil dentro do clube. O foco total do Bahia está nessa contratação, mas a gente sabe que é uma situação muito complicada e que provavelmente ele não deve chegar nesta primeira janela de transferências, pelo menos dentro das informações que eu tenho. Falando sobre Neymar, porque foi o assunto mais comentado do dia. Independente, se você acompanha futebol, se você só gosta do Bahia, não acompanha os outros clubes, se você não acompanha a mídia, você só ouviu falar do Neymar Júnior. Neymar voltando para o Santos, Neymar voltando para o Santos, que é uma contratação de grande impacto. Na minha opinião, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Talvez desde depois de Romário, mas o Romário não deu muito certo, mas enfim. Mas o Neymar seja a maior contratação da história para mim do futebol brasileiro, pelo menos desde que eu acompanho, já tem muitos anos. E o Neymar chega com 32 anos de idade. Eu sei que tem os problemas das lesões e tudo mais, mas o Neymar fisicamente recuperado como ele está e apto para jogar, tende a ser uma das maiores contratações. E é óbvio que o futebol brasileiro, de uma certa forma, tem um impacto muito grande, não só o Santos com a contratação do Neymar. O Santos vai atrair mais patrocinadores, vai atrair mais dinheiro, mas o futebol brasileiro como um todo vai seguir uma crescente muito grande com essa chegada do Neymar. A gente já tem grandes craques no futebol brasileiro, como o Payet, como o Coutinho, como outros jogadores que voltaram também, o Oscar, o Lucas Moura, e a tendência é que esses jogadores midiáticos do futebol europeu, brasileiros ou não, continuem chegando, né? O Depay também no Corinthians, a tendência é que isso aumente. E aí surge a dúvida no torcedor, surge também a crença de que essas grandes contratações de impacto que outras equipes do futebol brasileiro estão fazendo possam chegar no Bahia também. E como eu falei para vocês, conhecendo mais gente, entendendo mais os processos, eu tenho um pouco mais de autoridade para falar sobre esse assunto, para trazer aqui no canal também, do que os demais torcedores, para até para explicar. O projeto do Bahia é um projeto muito sólido, é um projeto que não se deslumbra com dinheiro. Contratações de grande impacto são importantes, fazem parte do processo, como foi, por exemplo, a contratação do Everton Ribeiro, um jogador midiático, um jogador famoso no futebol brasileiro, que ainda tem muita lenha para queimar, mesmo com seus 35, 36 anos de idade. E é óbvio que isso faz parte do processo, até para dar experiência e tudo mais. A ideia do Bahia sempre foi trazer jogadores assim, em oportunidade de mercado, jogadores grandes, como é no caso do Everton Ribeiro, porém livres no mercado. O Bahia nunca vai fazer, e aí eu já obtive informações e conversas também, o Bahia nunca vai fazer contratações de impacto que gerem muitos e muitos milhões com jogadores que, assim, sabe, fazer loucura dentro do mercado, contratar por 50, por 30, por 40 milhões de reais. Essa não é a ideia do Bahia, mas é óbvio que no futuro muito breve, eu falo segunda janela e falo também na primeira janela da próxima temporada, por exemplo, essas contratações de impacto devem acontecer, porque o futebol brasileiro está cada vez mais nivelado por cima. E o Bahia tem um projeto de dominar o futebol brasileiro. Isso a gente sabe e isso não é desconhecimento para nenhum torcedor. O Bahia tem um projeto de estar sólido no topo do futebol brasileiro, de ocupar e de dominar por muitos e muitos anos. É um processo que leva tempo, não é construído do dia para a noite, tem todo um processo, ano após ano, reformulação de elenco, contratações e fazendo cada vez mais um elenco mais forte. E a ideia, obviamente, com o passar do tempo, é sim trazer essas grandes contratações de impacto, é sim trazer esses grandes jogadores para que eles possam fazer parte dentro do elenco e possam ajudar, dar experiência e possam ajudar e contribuir dentro do campo. Mas, lembrando sempre, o Grupo City já tem isso como filosofia e a gente pode olhar até para o Manchester City, por exemplo. Não são grandes contratações como o Depay no Corinthians que chegam para resolver o problema. Os grandes jogadores são formados dentro dos clubes do Grupo City. Eles chegam com status ainda de craque, de bons jogadores e se tornam muito mais jogadores dentro do próprio clube. Eles evoluem muito mais. Essa é a ideia também sendo desenvolvida dentro do Bahia. É trazer jogadores que possam, por exemplo, como o Luciano Rodrigues, que já era muito bom, transformar ele ainda melhor ainda. Essa é a ideia, não sei se vocês podem me entender. Mas a mesma coisa, por exemplo, do De Bruyne. Chegou como jogador comum barra muito bom no Manchester City e depois, com o passar do tempo, foi evoluindo, foi melhorando. E é o jogador que a gente conhece como hoje. Tá bom, meu povo? Deu para entender? Se não entendeu, comenta aqui embaixo que eu tento explicar nos comentários. Deixa teu like se você ainda não deixou. Não se esquece de se inscrever que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.